Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. E essa aqui é a Deise. Então, hoje a gente vamos estar continuando aqui, né, o que a Sandra deixou no último estudo. Não dá para falar de Jezebel e Acabe sem falar de 1 Reis, capítulo 18, versos 17 e 18, certo? Sim, nós estamos naquela quarta carta que Jesus pediu para João escrever para mandar para 7 cartas da Ásia. Então, nós falamos da igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e agora Tiatira, né? Quando nós acabarmos a igreja de Tiatira, nós vamos ver um panorama profético dessas 4 igrejas e as 3 que ainda vão ser tratadas depois. Então, na igreja de Tiatira, o Senhor falou, eu tenho contra ti que tu toleras, Deus está falando contra essa igreja, dizendo, eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, uma mulher que engana os meus servos, seduz eles para cometerem imoralidades sexuais. E nós já falamos um pouquinho no último vídeo, por que a Jezabel era envolvida com essas imoralidades sexuais, tinha a ver com a religião dela, ela e o pai dela, eles eram sacerdotes, adoradores daquele Astarote, Baal, que tem outros nomes, né, nas outras nações, mas é mesma deusa, mesmo Deus, mesmo espírito maligno, vamos dizer assim, né? Na Grécia, em Roma, só muda o nome, Vênus, Afrodite, mas é a mesma, da fertilidade, do sexo. Inclusive o sistema de adoração era sempre igual, era um lugar de prostituição, né? Um lugar de orgia mesmo, onde tinha, na Grécia, em Roma, tinha um local, o templo, onde tinham as meninas prostitutas ali, né? Que as pessoas tinham que pagar para ter sexo com elas, só que esse dinheiro não ia para as meninas, ficava no templo. Elas eram usadas como escravas, essas meninas, né? Então, nós falamos assim, para entender o que Jesus está falando nessa igreja, nós temos que ir no Velho Testamento conhecer a história da Jezabel. E o Moisés falou, não dá para falar de Jezabel e Acabe sem falar dessa história de 1 Reis 18, 17 e 19, né? Então, nós vamos ler aqui um pedacinho para a gente poder ter um bom entendimento do que é que esses versículos estão falando. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias era o profeta daquele tempo, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Então Elias disse, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Lembra que Baalim é plural de Baal. Agora, pois, manda que se reúnam a mim todo Israel no Monte Carmelo. Olha como esse profeta é usado, ele fala com o rei, isso aí. Manda que todos se reúnam comigo lá no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, olha o número, e os 400 profetas de Aserá, lembra que Aserá é a mesma coisa de Astarote, né? Que comem a mesa de Jezabel. O que é isso que comem da mesa de Jezabel? Nós temos aqui quase 1000 profetas de Baal, desses deuses imorais, que viviam à custa do povo, porque o povo pagava os impostos para o rei e a Jezabel alimentava todos eles da mesa dela, entendeu? Então é isso que está dizendo aqui. Então o rei Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou ao povo e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? E aqui é para a gente pensar. Se Deus é Deus, então sigam a Deus. Mas se Baal é Deus, então sigam a Baal. Por quê? Porque o povo lia a Torá de vez em quando, fazia os rituais, né, que a Torá ensinava, comemorava as festas, mas estavam adorando a Baal. Quer dizer, eles estavam andando em 2 caminhos, cocheando em 2 caminhos, com 2 pensamentos, né? E o Senhor não se agrada disso. O Senhor quer que nós sejamos definidos e radicais. Nada de ficar em cima do muro, nada de ficar cocheando em 2 pensamentos, um pouquinho no mundo, um pouquinho na igreja, dá para fazer misturar um pouquinho, não dá. O Senhor não aceita esse tipo de coisa. E o povo, quando Elias falou isso, olha, ficou caladinho. Bom, que Elias faz? No desafio, porque se juntou todo mundo lá, vocês imaginem a cena, né? Todos aqueles quase 1000 profetas de Baal ali, e o povo todo reunido, e o profeta Elias, que era uma figura, devia ser assim, né? Meu Deus, imagina ele ali no meio.
Então, começou com eles, os profetas de Baal, de Aserá, eles ficaram clamando para Baal mandar fogo do céu. Clamaram, gritavam, pulavam, se cortavam para escorrer sangue, né? Porque geralmente essas entidades, né, são assim, bem gostam de violência, né? Como que chama? De coisa de maldade, né? Então eles se cortavam, se machucavam assim, e o Elias começou a zombar do Baal, não das pessoas, mas ele começou a zombar. Eles se cortavam, clamavam e nada acontecia. E Elias convoca todo o povo para chegar mais perto, está lá no verso 29 e 30. E o que ele faz? Porque eles estavam cansados, ficaram lá a manhã toda, né? Fazendo o ritual deles e nada aconteceu. E eles lá, com a maior paciência, esperando, gente. Aí quando chega no verso 29 e 30, ele chama o povo para ficar mais perto. E ele vai lá e repara o altar do Senhor que estava quebrado. Isso aqui é profético. Será que não é tempo de nós repararmos o altar do Senhor, que talvez está quebrado? Isso em nosso coração, talvez na sua igreja, talvez na sua casa, talvez na sua cidade. Vamos observar se o altar do Senhor está quebrado, que nosso coração é altar e nós somos a oferta viva para o Senhor. O Senhor não aceita um altar quebrado, o Senhor não aceita cochear em dois pensamentos. O que o Elias fez? Ele pegou 12 pedras, que representam as 12 tribos de Israel, e ele organizou elas em forma de altar. Depois ele fez uma vala em volta, uma vala mesmo, um buraco fundo ali. E ele pediu que eles enchessem de água, e isso que eles estavam vindo de um período de grande seca, viu? E ele pediu para encher, então jogaram em cima, né, das lenhas, da pedra, e aquela água corria pela vala, tá certo? E para não dizer assim, não, tá muito quente, foi uma combustão espontânea, né? Porque, né? Isso não acontece? Acontece. Então Elias, muito sábio, falou, não, duvidarem, né? Isso. Não, foi outra coisa. Tal. Ele encheu de água, encharcou a lenha. Ele mandou fazer 3 vezes para o pessoal jogar água naquilo tudo. E a água escorria do altar e era na hora da oferta do sacrifício da tarde. Olha que interessante. Aí Elias, o profeta, orou ao Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, dizendo assim, que seja conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que tenho feito isso pela tua palavra. Por isso é bom andar em obediência. Entendeu? Ele diz aqui, eu fiz isso não por ideia minha, por orgulho, por querer me aparecer, não, foi pela tua palavra. Foi o que Deus mandou ele fazer. Aí no verso 35 e 36... vem, gente, um fogo do Senhor que veio lá do céu e queimou tudo. E quando aquele fogo veio, queimou toda a lenha, secou a água, chamuscou tudo ali, o povo na hora entendeu e se prostraram no chão e diziam, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Podem imaginar a cena? Então Elias manda matar os profetas de Baal, está lá no verso 39 e 40. Porque eles não iriam desistir, né, de matar os profetas do Senhor para que eles tivessem primazia lá no país. Bom, outro incidente que aconteceu nas Escrituras com a Jezabel, que não é por acaso, está lá em 1 Reis 21, 1, 2. Então, vocês sabem mais ou menos a história. Depois disso, a Jezabel ficou furiosa, porque Elias matou os profetas dela, né? Ela ficou furiosa, ela começou uma grande perseguição atrás do Elias. Ela queria matar, acabar com a raça do Elias. E foi aí que ele estava super cansado, esgotado e foi parar numa caverna para descansar. Um outro incidente que acontece com essa mulher, o rei tinha o palácio, o rei Acabe, né? Do lado do palácio, bem do lado, tinha uma propriedade imensa que era do Nabote. Ele tinha ali uma vinha. Então ele produzia a uva, ele fazia vinho, ele fazia suco, ele vendia a uva. A família dele, por gerações, né, viviam disso. Só que Acabe amava o vinho da vinha dele, gostava da vinha dele, era do lado do palácio e ele cobiçou. E a gente sabe que o Acabe é aquele cara fraco que quando ele quer as coisas, ele pede para Jezabel, né? Ele é meio mimado, né? Mimadinho. Então ele foi para o Nabote e ele disse assim, eu quero a sua vinha. E o Nabote explicou para ele, falou assim, olha, você sabe que na nossa lei o Senhor proíbe de vender ou negociar aquilo que foi herança dos meus pais.
porque eu vou deixar de herança para os meus filhos. Era uma lei em Israel. E ele estava em obediência à palavra de Deus. Né? Aquilo que você comprou, aí você pode negociar, vender e tal, mas aquilo ele recebeu dos pais dele, que receberam dos pais, entendeu? E ele ia deixar para os filhos dele, né? Herança de família, né? Acabe ficou irado. Foi para o palácio dele com raivinha, mimado, sem comer pão, ficou fazendo birra, jejum, não queria comer. E a Jezabel, então, o que é que você tem, meu amor? Fala para mim, sabe aquela coisinha assim, né? E aí ele contou a história e ela promete para ele que vai dar a vinha de Nabote para ele. Claro que o Acabe sabia muito bem quais eram as intenções de Jezabel, porque ela é isso, ela agrada né, das formas ilegais para poder também ter a autoridade que ela gostava de ter, que ela queria ter poder e autoridade. Mas ela só podia, ela não era, tinha um rei ali, que era o Acabe, né? Então ela só podia agradando ele para poder pegar a autoridade. Cuidado com isso. Então ela fala, deixa que eu cuido disso. E ela enviou cartas aos nobres lá de Israel, os anciãos, os homens, né, mais poderosos, tal. E ela selou com o anel dela essas cartas. Tá lá no verso 9 e 10. Anel dele. Com o anel dele, Já né? cabe. Real, com o anel real. E aí o que ela dizia na carta? Coloque 2 homens, filhos de Belial, diante dele para serem testemunhas contra Nabote. Uma coisa que no Velho Testamento se encontra assim, a ira de Deus contra a falsa testemunha. Mas ela não tinha nenhum temor para fazer esse tipo de coisa, né? Imagina. Então ela dizia assim, coloca a gente lá para ser testemunha contra o Nabote, dizendo que ele blasfemou contra Deus. Ela não estava nem aí para Deus, o Deus da Bíblia. Mas ela usou, ela sabia, ela conhecia a lei. Ela sabia que se alguém blasfemasse contra Deus era digno de morte. Ela falou assim, então vamos dizer que ele blasfemou. Compra as pessoas aí, né, por muito dinheiro, e fala para eles serem testemunha de que ele blasfemou. Blasfemou contra Deus, contra o rei, e mandem apedrejá-lo, que a morte era por apedrejamento, né, pela blasfêmia. E aí, no verso 11 e 12, fizeram o que ela mandou. Nesse versículo não deixa muito claro, mas em outro lugar das Escrituras, fica claro que ela matou não só o Nabote, ela matou toda a família. Sabe por quê, gente? Ela queria a vinha, a propriedade. Se ela matasse só o Nabote, os filhos iam herdar. Se ela matasse os filhos, os netos, porque ele já tinha netos, iriam herdar. Então ela matou o Nabote, a esposa, todos os filhos com as esposas e todos os netos do Nabote. Olha que coisa terrível. Até bisnetos, a Bíblia diz, foram mortos. Porque eles casavam cedo, naquele tempo tinha muito filho. Até os bisnetos ela matou. Ela exterminou todo mundo daquela família. Apagou o nome deles na terra. No verso 15 e 16, diz que Acabe se apossou da vinha. No verso 17 e 19, Elias vem, sabe da história, e diz, olha, naquele mesmo lugar, que era ali na propriedade dele, né? Onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu próprio sangue. O profeta tem essa coragem, essa ousadia de vir e proferir a palavra e a condenação do Senhor. Aí no verso 20, Acabe diz assim, Acabe, já me achaste, inimigo meu? Olha como ele é mimadinho, né? Ele tinha medo do profeta, mas ao mesmo tempo, aí já te achei, porque já te vendestes, olha só o que o profeta diz, já te vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Então, vocês estão vendo aqui, né? Esse Acabe se aproveita da Jezabel. Então, quando Jesus, está falando lá na carta, vocês toleram a Jezabel, tem alguém naquela igreja que está tirando proveito dessa mulher, como Acabe aqui está tirando. E no verso 23, ele continua dizendo assim, olha, os cães comerão Jezabel perto do antemuro de Jezreel, que era exatamente a propriedade do Nabote. Então tinha um antemuro, porque tinha aqui o palácio e aqui era a propriedade dele. Tinha um antemuro e foi ali que eles mataram o Nabote, foi ali que os cachorros lamberam o sangue dele. E ele está dizendo, ali os cães comerão a carne da Jezabel. Porém, ninguém era como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. A Bíblia deixa claro que ninguém era tão ruim quanto Acabe. Ele foi uma desgraça para o povo de Israel. E lá em 2 Reis, capítulo 9, 30, 32, a história continua. Deus levantou um homem chamado Jeú
E esse Jeú chega, né? Para ele entendeu que era o tempo de Deus, chega de Jezabel, chega de todas essas atrocidades no nosso país, e ele então junta um grupo para derrotar Jezabel e Acabe. Então a Jezabel está lá em cima no palácio, com 2 eunucos, né, que cuidavam dela, que ajudavam ela, e ele olha, a Bíblia diz, ele só olha para os eunucos já entenderam, e eles empurram a Jezabel lá de cima, e ela cai janela abaixo, onde? No antemuro de Jezreel. Exatamente como o profeta tinha dito que ela... Se cumpriu literalmente. Exatamente. E aqueles 2 eunucos sabiam de toda a história, sabiam da morte de Nabote, da vinha e do testemunho falso, sabiam de tudo, né? E é interessante, gente, porque... Vamos analisar um pouquinho essa vinha, né? O rei deseja a vinha, a rainha arranja uma inquisição mentirosa, uma falsa testemunha, condenação e execução. Acabe se aposta da vinha, decapita os herdeiros de Nabote. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é um resumo de toda a história. Isso é exatamente o que acontece na Idade Medieval, na Idade Média. Na história da igreja cristã, aconteceu exatamente isso aqui dentro da igreja. Alguém deseja mais terra, entendeu? Um rei deseja uma terra e a rainha vai, faz uma inquisição mentirosa, arruma falsa testemunha, tem uma condenação, tem uma execução, ele se aposta da terra e ele mata aqueles que eram donos. Então, gente, quando Jesus fala, tenho contra ti isso, a história é muito séria. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando um pouquinho mais da história desta igreja aqui, porque que o Senhor chamou de o nome Jezabel, e vamos ver a exortação que o Senhor dá para essa igreja também, que é bem pesada. Então não perca nosso próximo vídeo. Deus abençoe.